Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do filósofo grego Anaximandro de Mileto. Quase nada sabemos sobre sua vida, apenas que ele nasceu em Mileto, atual Turquia, no ano de 610 a.C., e por isso era chamado Anaximandro de Mileto. Foi discípulo e sucessor do pai da filosofia, Tales de Mileto, e professor de Anaxímenes e Pitágoras. Para Anaximandro, todos nós e todas as coisas que foram criadas vieram de uma substância chamada apeiron, e não da água, como supunha seu mestre Tales de Mileto. O apeiron, segundo Anaximandro, não teve início, é infinito e ilimitado. Nas palavras do filósofo, tudo o que é finito, como nós, a natureza, o universo, veio do infinito. A teoria do princípio regulador e gerador de todas as coisas, estabelecida por Anaximandro, era um princípio que lembra a ideia de Deus, mas ele não acreditava em Deus. Anaximandro vai além e questiona como e por que as coisas se formam do apeiron. Para ele, as coisas se estabelecem através de uma eterna luta entre os contrários, onde algo não pode existir enquanto existir o seu contrário. O medidor desta luta é o tempo, que permite que ora exista um, ora exista o seu contrário. Esses contrários podem ser observados na natureza: calor e frio, úmido e seco, claro e escuro. Anaximandro acreditava que o sol agia sobre a água e desse lodo emanaram os primeiros seres vivos, que aos poucos foram se desenvolvendo e se transformando em seres mais complexos, e se deslocaram para a Terra e foram se tornando cada dia mais elaborados conforme se desenvolviam. O homem, por exemplo, teria se desenvolvido dentro de alguns peixes e se mantido ali até crescer o suficiente para se manter sozinho. Embora de maneira simplista, hoje os cientistas se espantam com as antecipações que Anaximandro fez sobre muitos conhecimentos posteriormente comprovados pela ciência. Anaximandro acreditava que a Terra era cilíndrica e estava no centro do universo, e tinha vários anéis cósmicos, sendo o Sol e a Lua um desses anéis, e os seus raios chegavam até nós através de furos em volta do planeta. E a Terra se sustentava através do equilíbrio dessas diversas forças que atuavam sobre ela, o que é parecido com a força da gravidade e a força centrípeta, que é o que mantém a Terra girando em torno do Sol. Quando ele diz que os opostos se excluem, é também muito parecido com a teoria de que logo após o Big Bang foram criados matéria e antimatéria, que se anulam quando se encontram. Era comum nessa época os sábios serem polimatas, ou seja, dominarem vários campos do conhecimento. Anaximandro foi um deles. Estudou e escreveu sobre política, geografia, astronomia e matemática. Ele é considerado o fundador da astronomia na Grécia. Anaximandro mediu a distância entre as estrelas e o tamanho delas. Desenhou também o mapa celeste. E na área da geografia, foi o primeiro homem da história a desenhar o mapa mundi, como era conhecido na época. Anaximandro também preveniu o povo de Esparta sobre um terremoto. Há ainda uma teoria de que ele foi o inventor do relógio solar. Outros dizem que o relógio solar já existia. Anaximandro apenas introduziu o seu uso na Grécia. De qualquer maneira, Anaximandro foi um visionário e suas ideias são atualmente utilizadas na ciência, tendo relação com a física moderna. Além de filósofo, Anaximandro também foi professor e político, sendo o líder de uma das colônias de Mileto. Anaximandro faleceu em sua cidade natal, Mileto, por volta de 547 a.C. Termino essa biografia com uma frase que traduz o pensamento de Anaximandro: todos os seres derivam de outros seres mais antigos, por transformações sucessivas. E essa é a nossa história de hoje. Antes de terminarmos, eu gostaria de
agradecer as apoiadoras do canal no Catarse, Priscila Figueiredo e Juliana da Hipermed. Muito obrigada pela contribuição. E se você também quiser contribuir para que o canal Loucos por Biografias continue existindo, é só acessar o link do Catarse na descrição da biografia. As contribuições podem ser feitas a partir de R$10 mensais. Inclusive, para quem não sabe, tem uma categoria que concorre ao sorteio de um livro por mês. E em outra, a pessoa pode escolher uma biografia a cada 6 meses para eu fazer aqui no canal. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Ainda mais agora que nós estamos na época de coronavírus, que temos que nos manter em casa, ouvindo e assistindo coisas boas. Se cuidem, hein? Não se arrisquem, não coloquem as outras pessoas em risco. Se puderem, fiquem em casa. Até a próxima história!